Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa comunidade Transforma Latam, nosso evento em português. Lembrando que ontem nós fizemos um evento em espanhol, hoje em português, depois a gente publica nas redes sociais também, no YouTube as gravações, para que todos possam visualizar, também contribuir e conectar com essa grande comunidade aqui, em mais de 1.000 pessoas hoje, diferentes redes, né, como por exemplo, Meetup, no próprio LinkedIn, grupos do WhatsApp, Telegram. Então, uma grande oportunidade aqui de compartilhar e ter conhecimento aqui através dessa comunicação, dessas pontes que a gente cria na América Latina, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela. Hoje o tema é sobre inteligência artificial generativa e exemplos práticos aqui na América Latina. Mas antes eu pensei em fazer uma introdução, assim a gente garante que todos tenham mais ou menos o mesmo ponto de vista sobre o conceito, ok? Então vou começar aqui rapidinho apresentando um conteúdo, né, das ferramentas. Então, primeiramente, queria falar um pouco sobre as ferramentas em geral, né? Aqui tem um material interessante para vocês, que é esse conceito aqui, né, da IA. E eu participei de um evento, uns dias, num webinar de Harvard. Eu gostei muito dessa análise que ele fez aqui, comparando as ferramentas, né? Então, basicamente, ele falou do ChatGPT, né, o GPT-4, que é a evolução do 3.5, que era o anterior. E aqui ele fala um pouco da questão, né, de que ele é um pouco lento, mas é o que tem talvez melhor resposta. Até então ele não tinha conexão com a internet, né? A gente já viu recentemente que ele já está desenvolvendo isso também, né? Essa conexão com a internet já estava, acho que, em piloto, não tenho certeza se já está disponível para todos, mas é algo que estava avançando. Mas interessante é falar que ele já tem uma conexão melhor com matemática, ele faz melhor conexões com matemática, né? Cálculos matemáticos que outras plataformas. Outra também destacada aqui é o Bing, né? O Microsoft Bing, acho que vocês conhecem também. E aí ele é interessante porque parece não estar tão evoluído como o ChatGPT, mas tem bastante integração, né? A questão da personalidade também, e com grande espaço para crescimento também. O outro que ele comenta, mas lá no nível mais baixo, é o do Google, que é o Google Bard, que aí sim já parece que tem muito potencial, mas está menos evoluído, né? Alguns dizem que, na verdade, ele está bem evoluído, só não está liberado, né? Porque o Google, de alguma forma, tem um fator muito importante, que é a questão financeira, né? Eles ganham muito dinheiro com anúncios, naquelas listas, né? As primeiras respostas são as listas ali com patrocinados, né? Os links patrocinados. Então, dizem que talvez não tenha tanto interesse da adoção da tecnologia, mas deixo para vocês também essa reflexão. E aí, só para tentar trazer já uma conexão, eu comecei a buscar aqui algumas respostas do ChatGPT. Ele está até aberto aqui, então só para quem nunca viu, né, eu tenho curiosidade, está aqui aberto. É uma comunicação como se fosse um WhatsApp, né, onde você pode fazer uma pergunta muito imediata aqui, né, então, que é a inteligência artificial generativa. Então, assim, a gente faz a pergunta e ele começa a interagir, né? A gente vai depois... Só que ele fica um pouco lento, vocês podem ver aqui a resposta, né? Não é tão rápido. Então, eu já fiz essas perguntas, tenho um material já preparado e vou apresentar o que eu já fiz para ficar mais rápido, né? Então, aqui a gente tem, né, perguntas mais fáceis. Desculpa que esse texto aqui está em espanhol, mas acho que vocês vão entender bem também. Fiz perguntas básicas, né, sobre o que era inteligência artificial. Em seguida, eu perguntei o que é inteligência artificial generativa, então algo mais específico para ele, né? Foi muita questão de uso de redes neurais e coisas do tipo. Depois eu perguntar, cite algumas perguntas que eu deveria fazer a uma inteligência artificial para saber melhor, né, para entender melhor a inteligência artificial. Então, ele mesmo traz algumas sugestões aqui de perguntar quais são os desafios éticos, né, de privacidade, a questão mesmo da aprendizagem profunda, né, como consigo fazer isso através de uma lógica simbólica. Então, ele vai trazendo algumas, né, perguntas que seriam naturais que você faz, por exemplo, a questão de riscos associados, né, ou mesmo de governos e empresas relacionados, né? Aí depois eu fiz uma pergunta, legal, então você talvez seja a inteligência artificial assim, mais inteligente do mundo, né? Eu posso dizer isso. E aí ele né, foi super educado, disse, não, mas tem que ser mais, de forma mais, análise de forma mais ética, né? Então, são palavras muito amáveis, mas é mais como modelo de linguagem que eu posso oferecer, né? Aí eu perguntei sobre os elogios que ele costuma receber, e se tem alguns que são cômicos, né? Então ele começou a trazer uma série deles, se pudesse dar uma medalha, eu te daria, melhor assistente virtual que eu já usei. Então, algumas situações que ele mesmo me sugere, né? Então, se não está vivo, eu considero como melhor amigo virtual, alguma coisa nesse sentido. Então, seria como o Siri, o Alexa e o Google, né? Assistentes combinados, porém mais sofisticados. Então, eu fui seguindo um pouco mais, como ele usou o termo ironia, né? Eu quis perguntar um pouco mais sobre isso, né? Qual a sua capacidade de identificar a ironia, né? E aí ele disse, como um modelo ele tem mais dificuldade, né? Como é às vezes muito sutil, né? O conceito da ironia ele não tem tanta facilidade para fazer, mas ele conseguiria de alguma forma responder. E aí, com isso, eu fiz a mesma processo no Bing. Não sei se vocês já viram
o Bing, abro ele aqui também. O Bing, né, você consegue pelo Microsoft Edge, né, que é o aplicativo, o browser da Microsoft, e aqui você tem como fazer diferentes visões, por exemplo, perguntas mais complexas, tenham melhores respostas, ou inspiração criativa, talvez seja o mais forte dele para fazer. Né? Então, aqui você vai fazendo a diferença é que ele mostra as perguntas, né, a resposta, desculpa, já com referências. Então, por exemplo, ele põe 1, 2, 3, 4, são as referências que ele encontrou. Então, você consegue já navegar para a referência, isso dá um potencial maior, né? Você não fica tão na escuridão para fazer a pergunta para o chat GPT, como é no modelo dele, que só dá resposta. Se você pressionar, você até descobre alguma referência, mas é de outra forma. Né? Então, aqui, alguns exemplos, eu fui navegando, então, só para voltar de novo para esse material que já está gerado, eu fiz as mesmas perguntas, né, basicamente, tive aqui respostas próximas, perguntei o que era inteligência artificial, falei das perguntas que ele mais recebe, né, que eu poderia fazer com inteligência artificial. Depois eu perguntei sobre a brincadeira, né, de ser o mais inteligente, ele também foi super humilde ou modesto, né. Depois perguntei quais, né, elogios mais cômicos que ele já viu, então me passou alguns. Aí eu perguntei qual a tua capacidade de identificar a ironia, né, de conseguir perceber isso. Então ele vai, de alguma forma, saindo ali dizendo que realmente é mais difícil, mas que ele poderia ser considerado como uma pessoa honesta e sincera por não fazer, né, ironia. Então, aí, depois eu fui para um processo mais complexo aqui, né, de uso mais complexo do uso do ChatGPT. Então, aqui eu fiz uma pergunta como um professor, né, de uma disciplina, explicando que eu quero que ele estruture uma explanação bem clara, com vários parágrafos e com conceitos, usando 2 exemplos específicos e 5 analogias. Então, algo mais complexo. Então, eu esperava que ele fizesse as perguntas, aí ele começou a responder, né? Aí eu fiz, não, faltou a segunda pergunta, ele só fez a primeira. Aí eu respondi, aí depois pedi para ele mandar o material, ele começou a responder, falar, então, explicou o que é Business Agility, fez, né, o exemplo correto e fez algumas analogias, por exemplo, com 2 exemplos práticos como Uber e Amazon, do uso de Business Agility. Depois ele foi fazendo mais considerações e fez as 5 analogias que eu pedi, por exemplo, um atleta de elite, né, um carro de alto rendimento, uma árvore flexível num movimento de uma tempestade, ou mesmo um jogo de xadrez ou um chefe de cozinha. Então, ele fez nesse sentido. Né? Eu fui tentar buscar um pouco mais. Achei interessante trazer, por exemplo, a questão, prepara então um abstract, né, uma base de um artigo acadêmico. Né? Então, ele explicou o título, introdução, revisão, proposta e conclusões. E aí eu fui um pouco mais, tá, então escreve artigo para mim, né? Eu não posso, por uma questão, né, assim, no sentido de que ele não teria condições de preparar o artigo todo. Tá bom, então me dá pelo menos a estrutura do artigo, né? E aí ele foi realmente e montou, né, novamente, introdução, contextualização, objetivo, definição, né, as teorias e práticas, metodologias, benefícios e estrutura e processuais. Então, você vê bastante potencial conforme você vai trazer, né? Até mesmo a questão da conclusão aqui, ele já me direciona nesse sentido. Outra função também que é bem interessante dele, que você pode fazer, é pedir em 5 diferentes formas. Né? Então, você pode fazer uma mesma frase e falar, me explica essa, né? Repete essa frase, ou parafrasear essa frase de outra forma. Né? Então, ele faz aqui esses 5 tipos. Né? Então, é interessante que você pode se aplicar em diferentes ambientes. Né? Isso também é um outro ponto importante. E aqui essa questão, eu fui específico para gestão de projetos. Acho que alguns aqui têm relação com gestão de projetos, então pode ser interessante essa reflexão. E nessa análise eu comecei a fazer perguntas, né? Como que ela pode mudar a gestão de projetos, né? Então, isso na questão de automatização, mesmo análise de dados, né? Assistência, identificação de riscos também. Aí, né, na comunicação também, todos esses detalhes. Eu perguntei, legal, dá para você fazer cronogramas também, né? Como é que vocês poderiam me ajudar? Me oferece 2 exemplos de cronogramas gerados por inteligência artificial. E aí ele trouxe, né, um de aprendizagem automática, outro de algoritmos genéticos, desculpa, como solução. E aí depois fala, tá, então você consegue montar um cronograma simples, com duração e precedência de uma construção de um edifício, de 5 pisos, né, numa determinada região? E aí ele conseguiu montar, né? Obviamente é bem simples, mas tem alguma relação, né? E eu achei interessante, só que eu falei, você consegue me dizer de onde saiu essas bases, né, de que país, de que região? Porque, na verdade, eu tinha perguntado para ele numa determinada região, que era na zona de Múrcia, na Espanha. E aí ele sai um pouco, né, dizendo que não pode fazer nada tão específico. Aí eu pedi para ter alguma referência, aí ele explicou um pouco mais, mas também não me deu muita informação. Aí eu pressionei um pouco mais, falei, então me dá 5 origens mesmo sugeridos, né, de um livro, algum tipo de origem. E aí ele colocou os 5 livros aqui para a gente poder ter uma percepção melhor de onde saiu a informação, né? Acho que é um ponto também, muitas vezes, importante para validar, né? Se a informação está mais confiável ou menos confiável. Normalmente é o que a gente faz quando faz uma pesquisa no Google. Né? E aí, com isso, a gente conseguiu puxar
bastante da visão. Esse tudo que eu falei foi ferramentas de texto, como o ChatGPT e o Bing. Agora eu queria falar do DALL-E 2, não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta que também faz, só que específico de imagens. Então você tem aqui agilidade nos negócios, por exemplo, Business Agility de organizações inspirado na arte de Picasso. Ele cria imagens a partir disso. E o interessante que ele faz é que ele não é que ele simplesmente consolida imagens, ele cria mesmo do zero, né? Isso é um parte importante. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa imagem que foi famosa, né, nas últimas 2 semanas, foi uma inteligência artificial que gerou essa foto da jaqueta com o Papa. Pode ver que tem variações aqui no design da jaqueta, e é tudo feito com inteligência artificial, ou seja, não é uma foto simplesmente substituída, é desde o zero mesmo. E aí, inclusive, teve outras variações aqui nesse sentido, né? Então, você consegue criar, hoje você consegue criar texto, né? Também se consegue criar imagem, vídeo, voz, né? E também fotos a partir da inteligência artificial. Então, isso também gera bastante oportunidades de reflexão, ok? Então, basicamente, de introdução principal é isso que eu queria passar. E aí, sobre o tema hoje específico de exemplos, né, na América Latina, eu também perguntei para ele justamente isso, né, no ChatGPT, essas informações. Então, que acesse uma tabela dentro dela e uma descrição em 30 palavras da solução. Então, aqui eu tenho essa lista, né, você vai ver que tem bastante opções, tem vários países também, e isso é interessante, porque ele consegue estruturar no formato que você quer. Né? Se for pedir texto, pedir estrutura de artigo, também pedir outras formas, né, aqui tabela, tudo isso permite você ter bastante visão. Então, ele traz aqui as empresas, os segmentos, e tudo isso tem bastante variação. Né? Então, ponto de reflexão dessa capacidade dele buscar informações e trazer. Óbvio que tem um grande problema da acurácia, né? Isso talvez, onde a gente vai percebendo que nem pela informação que ele conseguiu extrair, às vezes pela fonte dele não estar tão boa, não é basicamente, às vezes, o que você precisa ou o que você espera. Né? E aí eu fiz outra pergunta, né? Perguntei sobre usos comuns da IA generativa, e aí ele conseguiu trazer uma visão mais ampla, dizendo esses 5 grupos, né? Geração de arte, síntese de voz, criação de imagens e geração de texto. Né? Eu vou só trocar aqui só para ficar mais fácil para mostrar, e aqui é desenho de produtos. Né? Então, eu gerei um Excel aqui para ficar um pouco mais fácil a visão para vocês. O objetivo não é entrar aqui no profundidade, a gente já vai mais discutir, mas só para deixar na percepção de vocês. Né? Então, geração de arte, né? Parte de criação, arte abstrata, ou mesmo artes mais específicas, vocês viram que ele consegue fazer muito bem. Né? Síntese de voz também, aqui já dizem que é possível você, com 3 segundos de uma frase sua, a inteligência artificial consegue modular a sua voz e fazer, por exemplo, incluir frases, né? E existem fraudadores usando isso para fraudar, fazer ligações, né? Como dizendo que o seu filho está sequestrado, alguma coisa desse sentido, para pedir resgate. Você tem criação de imagens, mostrei aqui a do Papa, né? E várias outras. Geração de texto também, como o próprio ChatGPT, e desenho de produtos também, com algumas ferramentas aqui, startups que aplicam esses conceitos, só para deixar um pouco na percepção de vocês. E aqui são os exemplos das empresas, né? Na mesma lista que eu acabei de mostrar. Então, por exemplo, tem a questão do Brasil cognitiva, né, na área de saúde, você tem também outras áreas aqui, como, por exemplo, a parte de educação mesmo do Cubo, né, a Rocket Chat aqui, Gympass também, do Brasil de Bem-Estar. Então, você tem vários exemplos aí para a gente poder trabalhar aqui na nossa discussão de hoje, ok? E, basicamente, o que eu tinha preparado de estrutura é isso, né, mostrar as ferramentas e dar alguma visão. Eu vou parar de compartilhar aqui e queria ouvir um pouco de vocês, assim, como é que vocês veem tudo isso, né? Ficou com alguma dúvida do que eu apresentei aqui? Quantos de vocês já estão usando, talvez, né, de alguma forma, o ChatGPT, ou Bing, ou outra solução? Se quiser colocar no chat sim ou não. E fique à vontade também, se quiser comentar um pouco como é que está a sua experiência, né, qual que é a sua percepção, fiquem à vontade aqui para contribuir. O evento aqui, na nossa comunidade, ele é bem aberto, a ideia é que todos participem, e a gente acredita que cada um traz aqui um conhecimento, né, uma experiência que agrega valor para a comunidade. Então, fiquem à vontade. Né? Quem quiser, por exemplo, abrir a câmera, fique à vontade. Também, se tiver algum problema e não puder, não tem problema, fiquem à vontade para participar também. E a ideia é um pouco ouvir de vocês. Eu não sei quem que gostaria de falar, quem quiser comentar. Por favor, Irã. Tudo bom, Henrique? Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro aí, obrigado pela introdução, é Imagina. interessante para todo mundo estar com o mesmo nível de consciência, né? Isso é bem importante. E eu trabalho hoje no grupo CCR, não sei se você já... Não sei, eu acho que você não está morando aqui no Brasil, mas é um grupo, um dos maiores do mundo de concessões, né? E tem aeroportos, mobilidade, tem trens, VLT, tem um monte de coisa nesse sentido. E eu trabalho especificamente com dados. Já tem alguns anos que eu trabalho com eles.
E a gente tem algumas squads de dados. E aí eu tenho cientista de dados, eu tenho engenheiro de dados, tem uma composição bem grande, certo? E a gente já faz alguns modelos para prescrição, não só para predição, mas para prescrição também, para detecção de falhas, para otimização de custos, tem várias coisas, né, para eu falar quantos trens eu vou precisar liberar num dia, numa linha, porque vai ter o show do Coldplay lá em São Paulo, sabe? Os modelos já começam a trazer muito isso. Agora, o ponto que eu quero trazer é, a gente tem uma parceria forte com o MIT, e eu estava, essa semana, hoje é quarta, então foi anteontem, a gente estava conversando com o Dr. Luiz Lembe e o Yuri Ramos, que eles são do Artificial Intelligence Program do MIT. E eles trouxeram umas discussões bem loucas, né, assim e tal. Mas o principal da conversa que eu quero trazer essa provocação e perguntar a sua opinião, sua visão ah, tudo isso que é falado por trás são modelos matemáticos. Basicamente isso, é estatística pura ali. Se eu falar de visão operacional, eu estou falando de estatística. Se eu falar da inteligência artificial mesmo, eu estou falando de estatística pura ali, né? Por trás são modelos e tal. E pensando nisso, uma frase que ele falou que me marcou bastante é que não existe, de fato, hoje, apesar de todas essas ferramentas que você trouxe, a generativa, tudo isso, possibilitar uma expansão da consciência, da visão, não existe de fato a inteligência artificial, porque no máximo o que vai acontecer é quando você jogar lá no chat GPT, o algoritmo dele vai pegar a base dele de coisas que foram alimentadas e vai te trazer uma resposta o mais convincente, olha, no padrão que você colocou no prompt. Então, ele me traz que a inteligência artificial não existe, porque a gente não cria as coisas. No máximo, a gente faz combinações muito bem feitas e extremamente velocidade, em alta velocidade, mas a gente não cria pensando na inteligência humana, fazendo a comparação entre inteligência humana e inteligência artificial, sabe? Eu queria ouvir eu trouxe essas reflexões aí, mas ouvir sua opinião dos colegas também. O que vocês acham sobre isso? Fantástico. Quero ouvir todos aqui que a gente vai falar. Fiquem à vontade. Muito bom essa reflexão, Irã. Primeiro, parabéns, né? Ter esse foco em dados, acho que já é uma grande oportunidade. Né? E você falou toda a questão da IA muito mais ampla, né? A IA tem uma amplitude muito grande, né? Tem desde de uma IA para tratamento de imagens, por exemplo, reconhecimento facial. Tem vários tipos diferentes, né? E aqui a gente está tratando um pouco mais a IA generativa, que é o exemplo ChatGPT, porque está mais em voga, né? As pessoas estão mais se acostumando. E como dizem, não é uma coisa que surgiu ontem, né? O OpenAI, ou seja, de alguma forma, entregou isso, né, para o mundo e as outras estão se mexendo agora para entregar também, mas é uma coisa que já vinha há algum tempo, né? Que todos, de alguma forma, usavam serviços do banco e tinha aquele atendimento eletrônico, né? Que, ora, era muito ruim e foi melhorando, assim, ultimamente, pelo menos a minha percepção, é que já está bem melhor, né? Você consegue entender, pelo menos quando você fala mais alto, você começa a xingar ele, ele te entende e transfere para o ser humano, né? Então, no mínimo, ele consegue ter alguma entrega. Então, pensando nesse conceito da IA generativa, que é mais recente, eu entendo bem o que você fala mesmo, porque, na verdade, o que ele faz? Ele está juntando dados de uma forma mais rápida. Então, eu faço uma analogia, por exemplo, há 50 anos atrás, como é que você estudava, como é que você se preparava, né? Você ia, encontrava um serviço, por exemplo, como uma biblioteca, ia lá, buscava conhecimento, perguntava para algumas pessoas, consolidava o conhecimento, talvez em uma semana, para ter uma informação, né? Hoje, na internet em geral, no Google, por exemplo, com algumas buscas ali, você consegue fazer em um dia, né, preparar algum material. E o que eu acho o que vem, né, com o ChatGPT é essa facilidade de ele conectar com vários conteúdos e direcionar algo mais prático para você, mais rápido. Então, talvez, em vez de levar um dia inteiro com o ChatGPT, com algumas interações aí, talvez em uma hora você consiga ter algo similar. Então, acho que ele trabalha muito mais com a questão da produtividade do que praticamente com a questão prática de você olhar o todo e falar assim, não, ele está sendo mais inteligente, né? Um ponto só que eu acho que é interessante também é essa questão da criatividade, né? Ele tem uma facilidade de conseguir gerar coisas, né? Então, porque quando a gente pensa, imagina essas imagens, você fala, pô, ele deve ter combinado imagens, simplesmente pegou uma imagem outra, colou, não. Ele criou mesmo, é como se ele criasse a imagem do Papa a partir de vários conteúdos. Então, se você quiser, eu quero construir uma imagem do Papa com um cachorro branco, né? Eu quero que o cachorro branco seja em Marte, ou seja, você pode ter uma criação muito maior
que é um potencial, né? Antes, como é que você faria isso? Eu ia desenhar, ia pedir para alguém, né, às vezes um bom desenhista para estruturar, então você tem uma facilidade, uma produtividade maior. E acho que essa é a grande reflexão hoje, é a questão da produtividade, né? Eu ouvi dizer, por exemplo, programadores que usam hoje o ChatGPT, alguns estudos aí dizem que pode chegar a 80%, né? Então, você tem um nível que é bom, só que também tem outro ruído, né? Não sei se vocês viram o caso da Samsung, onde técnicos colocaram informações sigilosas de um projeto no ChatGPT para ser interações, fazer perguntas, e esse conteúdo entrou para dentro do ChatGPT. Obviamente não tem como, se eu perguntar para o projeto da Samsung não vai aparecer, mas se eu fizer provocações para o ChatGPT similares, né, àquele projeto, ele vai incorporar e vai trazer aquelas respostas. Então você tem um grande problema, e hoje talvez a grande corrida, né, das empresas que oferecem essa tecnologia é talvez segregar, oferecer aí módulos que sejam mais para a empresa e não aberto ao público, né? Mas eu acho que tem um grande impacto assim nessa possibilidade, acho que para pensar um pouco, né? E só para fechar um pouco, Irã, e também ouvir um pouco a sua opinião, é assim, a questão, eu vejo um pouco do questão do hype, né? Ou seja, a gente viu o metaverso como ele veio, né? Não, agora tudo é metaverso, foi um grande boom, e depois de um ano a gente já vê que não é bem assim, a tecnologia não é tão boa, né? Vai demorar mais tempo para ser. Eu, por exemplo, já fiz uma palestra num ambiente virtual, foi 2 vezes, e você vê que não é tão bom, né? Você tem um avatar lá, você vai caminhar para conversar com as pessoas, mas a interação é bem ruim, né? É muito melhor, às vezes, no ambiente virtual, num Zoom, do que você tentar simular esse ambiente, porque fica difícil, né? Não sei se a gente não está acostumado, mas não é tão interativo, né? Tão natural, né? Se fazer a pessoa olhar para o lado, coisas assim, como, às vezes, num jogo até mais natural do que, talvez, na situação do Avatar. Então, acho que tem um monte disso também, né? A questão do hype, que ainda está mudando um pouco. Não sei se eu consegui trazer um pouco essa reflexão, não sei se alguém quiser mais comentar, fica à vontade também, né? É isso mesmo. E até acrescentando, Henrique, falando de ferramentas, aí você falou da imagem, principalmente ali do Papa, né? Teve do Obama, do Trump e de vários outros aí que criado. E eu utilizo hoje bastante o Midjourney. Ele, para criação de imagens e tal, ele é um pouquinho mais complexo ali do que o ChatGPT, digamos assim, mas é muito bom. Só que é um software literalmente sem ética. Você cria o que você quiser. Essa imagem do Papa, por exemplo, é Midjourney e tal. É. E aí você tem uma outra ferramenta que é extremamente potente ali da Adobe, que é o Firefly, e só que ele não. Você não vai pegar uma imagem que tem copyright e alterar ela, sabe? Ele tem toda uma questão ética ali por trás dele. Então, depende muito da ferramenta que a gente estiver utilizando e para o que a gente estiver utilizando, você pode fazer miséria, né? Digamos assim, Sim. com isso, né? E agora, é muito interessante. E eu faço uma outra pergunta. Você sabe por que o ChatGPT, ou ChatGPT, ele se popularizou tanto? Tem a questão Eu, do hype, mas o porquê dele ter bombado assim? É um bom ponto. E você comentou do Midjourney, assim, eu vejo assim, muitas oportunidades mesmo. Essa questão ética, acho que é o principal ponto de discussão, né? E eu faço uma comparação. A gente, quando era adolescente, né, nas nossas épocas aqui, a gente, como é que a gente fazia uma brincadeira com alguém, fazia uma montagem, né? Às vezes fazia ali uma brincadeira, depois, com o tempo foi avançando, fazia alguma coisa no Photoshop lá, pegava a foto da pessoa, colocava outro corpo, mas ficava um pouco tosco. Então, ficava claro que era uma montagem e ninguém levava tão a sério, né? O desafio é que hoje a tecnologia é tão avançada e realmente fica muito bom e é muito rápido. Você entra lá, clique, 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 em menos de 5 minutos você tem uma imagem muito confiável de algo, né? Se quiser criar um vídeo de uma pessoa, tu estava falando questão de som também, de você colocar o áudio, a voz da pessoa, você pode facilmente criar um vídeo, né, da pessoa falando outras coisas. Então, acho que esse talvez seja o grande problema da questão, ou seja, antes a qualidade era ruim, a gente fazia, mas não tinha problema, você sabia que era algo falso, né? E hoje em dia está Sim. muito próximo da realidade. Agora, falando do ponto que você falou do ChatGPT, é bem interessante, né? O que eu sinto muito é porque a tecnologia, a inteligência artificial, já tem muita evolução, análise de dados, tratamento de imagem, mas sempre ficou escondido na cozinha. Eu acho que as pessoas não tinham muito contato com ela, né? Então, você ouviu falar de reconhecimento facial, você tinha situações de reconhecimento de imagem, tudo, mas você não conseguia ver isso tão na prática, né? Eu acho que não ficava tão evidente que era. E acho que a grande sacada aí do ChatGPT que se popularizou, né, e teve viralizou, vamos chamar assim, eu acho que pela facilidade de interação. Então, seria muita gente que não é de tecnologia facilmente usando e vendo já algum valor, né, e conseguindo extrair. Então, acho que essa questão é de uma tecnologia muito fácil de usar, né, interações que você tem no modelo de texto ali muito simples, e acho que a produtividade que ele gera. O grande questão, que eu acho que é o ponto principal, e dá para a gente discutir um pouco sobre isso, é a questão da acuracidade.
né? Como é que você faz hoje uma pesquisa no Google? Você vai, entra, a gente brinca que você exclui os primeiros links que são os patrocinados, depois você tenta descobrir ali algum link mais confiável, né, pela sua experiência, então você vai buscando ali pelo tema, então você, a pesquisa não ficou tão boa, faz uma nova, tenta refinar de algum jeito, então você vai ali curando o conteúdo, né? E eu acho que a grande dificuldade dessas tecnologias em geral é que você não tem como buscar saber essa confirmação, né? Você pode pedir, às vezes, a origem, então, mas no detalhe você não sabe se aquela frase veio de um livro, né? Aí ele falou, não, mas não tem plágio, a ferramenta faz verificação para não ter o plágio, mas que seria a cópia simplesmente de um conteúdo. Mas, assim, no fim do dia você fica ali com aquela sensação, pô, mas de onde está vindo essa informação? Eu acho que essa questão da acurácia é um tema, né? E também a questão de direito autoral também, isso é uma preocupação, né? Eu vi casos de situações de música sendo substituída, né? E aí, a primeiro momento, o cantor fala, tudo bem, pode, não tem problema, pode usar minha voz, ou pode ver. Depois começaram a usar para fins, assim, maliciosos, vamos chamar assim, né? Colocar, por exemplo, situações de guerra, antiéticos, vamos chamar. E a pessoa se, como não? Aí não pode. Então, você cria um ambiente que é difícil você controlar, e eu acho que esse talvez seja a grande reflexão, né? Como é que a gente controla para que seja, por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa curiosa, eu quero saber quais foram os jogos com o maior público no Brasileirão, por exemplo, né? Uma situação bem local. Ele vai me ajudar, mas eu também não estou tão preocupado ali se a informação é tão acurada, não vou brigar com alguém, não vou escrever uma tese, não vou me envolver. Agora, para assuntos mais críticos, aí acho que tem que saber o que você está usando. Da mesma forma que, quando você faz uma pesquisa no Google também, dependendo da fonte, você tem mais confiança, mas também tem sites que, né, você escrever um artigo ali, você não tem como ter, tantas vezes, confirmação. Não é que você faz, é que você precisa 2, 3 links ali, e você vai buscando alguma referência, não, parece fazer sentido, né, o que a pessoa falou, mas eu acho que isso também traz um pouco essa forma como a gente faz hoje em dia, né? O que você acha? Não, com certeza, com certeza. Tem até. Você tava falando aí, eu viajando, né, que esse tema realmente é muito interessante, né? Meu pai, ele tem 70 anos, e eu acho que sei lá, uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu peguei e falei, pai, faça no grupo da família, faça a pergunta, e meu pai é extremamente intelectual, assim, estudado e tal, aí faça a pergunta que você quiser, a pergunta mais difícil que eu não conseguiria responder de forma alguma. Aí ele pegou e lançou uma pergunta mais filosófica, assim, sobre a vida, ou alguma coisa nesse sentido, né? Aí eu peguei, lancei lá no chat GPT, o chat me trouxe uma resposta extremamente completa, sabe? Aí eu peguei e colei no grupo da família. E aí, pai, o que que você acha? Ele, pô, é isso mesmo e tal. Aí, uma semana depois, eu peguei e fui lá e mostrei para ele como que eu tinha feito, né? Depois disso, Henrique, ele não usa mais o Google, sabe? Tudo que ele manda para a gente, agora ele pesquisou antes. Ele até, ele é bastante estudado, ele, tipo, as coisas que estava errada, ele questionava o chat GPT, botava para atualizar, o chat atualizava, sabe? Muito, muito interessante talvez a mudança do comportamento influenciado pela IA generativa, que é o que está mais no hype ali, né? Vai abrir muitas portas, outras oportunidades, sabe? Isso é um mundo muito louco. E aí, É. só para fechar o pensamento, essa semana, é, na semana passada, na verdade, a gente, lá no grupo, a gente conseguiu habilitar na nossa subscription na Azure as ferramentas do OpenAI. Então, a gente vai começar a fazer alguns pilotos com GPT-4, né, nem com 3.5, com 4 já, para a gente começar a testar modelo, fazer alguns pilotos nesse sentido dentro do grupo, sabe? Aí, acho que em breve aí tem alguns resultados bem interessantes também. Pô, legal, Irã. Também tem que marcar um evento só para fazer um pouco dessas reflexões aí do uso dessas interações, né? Eu já vi casos, por exemplo, assim, de entrar no processo mesmo. Imagina que tem um RPA, um processo como na robotização de processos, né? São os Sim. passos do processo de forma automatizada. E aí você poderia fazer uma integração com o ChatGPT. Seria mais ou menos como, eu não sei o que eu faço com esse caso. Pergunta para ele qual seria a melhor solução. Com base na solução que ele toma, você direciona ou para um ser humano, né? Ou para um outro processo, ou envolve um terceiro, né, um parceiro. Então, isso tudo pode ser oportunidades, né? Eu vi até exemplos mais simples, eu queria compartilhar aqui, que é um caso, por exemplo, assim, você está fazendo um brainstorming com a sua equipe de trabalho. Abre uma tela e começa a perguntar também para o ChatGPT o que ele faria com aquela situação. Então, você traz uma forma, às vezes, até muito prática, né, no sentido de não ser tão estruturada, né, como tecnicamente, uma integração, como você estava sugerindo, né, essa integração de APIs, tudo,
mas às vezes até num processo mais simples, ou seja, é como você imaginar que essa colaboração, ela pode ser feita também, né? E se no fim do dia você olhar, é mais ou menos como a gente faz hoje, né? Alguém chega e dá uma ideia, você vai falar, legal, mas de onde, né, você tirou? Você tem mais embasamento? Faz sentido? Você vai analisar a coerência, né, daquela ideia. Então, acho que o ChatGPT ele vem com essa proposta. Eu acho que é mais um para ajudar. Eu acho que ele não dá para confirmar que ele é totalmente correto, vai ter toda a informação confiável. Acho que esse é um ponto que a gente tem. E dá até para refletir um pouco sobre isso, né? Eu acho que cada vez mais a gente está perdendo a expectativa de confiança na informação e mais na agilidade em ter uma informação. Às vezes, Sim. né, isso assim, a gente vê por vários fatores, né? Até conceitos como fake news, acho que até para abordar um pouco, cada vez mais assim, é difícil você conseguir ter a clareza, né? Eu costumo dar o exemplo do futebol, né? Teve uma jogada no futebol, a torcida de um lado vai achar que foi pênalti, a outra torcida vai achar que não foi, né? E provavelmente um terceiro vai olhar e falar, não, e os dois estão errados, né? Foi outra situação. E acontece porque, né, você tem um lado de emoções, você tem uma percepção, e acho que esse é um ponto, assim, que, de alguma forma, cada vez mais acho que a gente está também saindo um pouco dessa visão tão exata e mais pegando um pouco de percepção. E acho que cabe um pouco desse conceito, assim, no quanto que o ChatGPT pode ajudar nisso, né? Ou seja, quanto que eu receber, por exemplo, uma informação, uma foto de um político fazendo uma coisa, eu vou provavelmente analisar muito mais a coerência da situação, do discurso daquela pessoa, a confiança que eu talvez não vi naquele político, né? Que, não, ele não deve ter feito isso, né? E aí você entra numa situação de que, assim, você vai ter a versão talvez dele, né, dizendo que não, e você vai ficar naquela dúvida, pô, talvez foi uma solução, talvez um técnico ali possa experimente falar, não, realmente foi feito, tem esse fator, tem esse critério, né, pode ser considerado, tem um detalhe que o dedo da unha está com uma percepção ali, né, diferente, né, num modelo que não é uma foto, não sei lá, um detalhe de uma cicatriz, alguma coisa. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter essa situação de ter que se adaptar a esse ambiente e encontrar formas de aceitar, mas acho que, de alguma forma, como a gente já teve com outros casos, né? Quando eu comentei esse caso das pesquisas, né? Quando a entrada do Google também, né? E aí hoje tem uma discussão muito ampla, que a gente pode até comentar um pouco essa questão de, mas então as profissões vão acabar, né? O Elon Musk falou agora em uma bolsa integral, né, para as pessoas, porque não vai ter emprego para todo mundo. Eu acho que é um pouco de exagero, assim, ainda mais nessa fase, a gente está começando. E quando você pensar, por exemplo, quando trocou as carruagens, né? Tinha uma série de funções ali, tinha o ferreiro, tinha né, o motorista, assim, né, quem conduzia a carruagem, ou seja, você tem uma série de fatores que mudou, mas não quer dizer que as pessoas perderam o emprego, né? A gente fala hoje dos ascensoristas, né, que já não é muito comum não ter, né, num elevador. Hoje, os frentistas, né, você vai nos Estados Unidos e Europa, não existe mais frentista por causa do custo. Você que abastece o seu carro, no Brasil já é mais comum, tem a questão talvez, né, na América Latina toda a questão de segurança também, né, que é um fator talvez, né, que possa forçar mais, né, a ter essa questão, tem a questão de desigualdade social, o custo do profissional às vezes não é tão caro para manter, ou seja, tem acho que várias reflexões, mas é fato que acho que de alguma forma a gente vai aos poucos, né, incluindo e criando novas soluções. Acho que uma profissão muito interessante que se criou, né, faz um mês aí que está bombando nos Estados Unidos é o AI Prompt Engineer, né, que é um engenheiro de comunicação de IA, de interação. Então, eu acho que tem uma grande oportunidade também de repensar. E acho que no fim do dia também é como a gente costuma brincar com a tecnologia, não adianta você querer criar fortalezas, né, proteções, vamos Sim. bloquear porque está vindo, é que nem o Uber, né, com os taxistas, tem que de algum jeito criar um caminho que não vai resolver, você não vai conseguir proibir, né, como é que eu vou proibir as pessoas de usarem, então, alguns países, né, começaram, a Itália fez um movimento, então, acho que no fim do dia é melhor tentar entender, óbvio, pôr alguns critérios éticos ali para conseguir controlar, né, para evitar grandes abusos, mas acho que de alguma forma a gente tem que aceitar, né, não adianta você querer se proteger. E aí fica, acho que para cada profissional também a oportunidade de poder ser o agente de mudança, né? Aquele que primeiro absorve, tenta entender, traz isso para a empresa, né? Oferece um caminho, né? Acha uma forma de fazer. Acho que tem muitas oportunidades no fim do dia e acho que não precisa ter medo, né? Acho que tem que só que entender e tentar achar uma forma de trazer para o dia a dia, né? O que vocês acham? É isso mesmo. Até no dia 20 desse mês, eu fiz uma palestra levando inteligência artificial na gestão de projetos e como isso poderia afetar a produtividade, certo? Para o grupo do capítulo local aqui de Sergipe, eu moro em Aracaju, Sergipe hoje. E eu levei algumas coisas ali que, independente do seu nível de gestão de projetos, que era o público, ele pode como fala, fazer algumas perguntas
sei lá, eu quero um termo de abertura do projeto para um projeto desse tipo aqui. E o chat GPT te estruturar todo um termo de abertura de projetos. Ou não, eu quero algo mais complexo. Se você... e aí, uma mudança que vai ter no comportamento a gente vai precisar cada vez mais fazer as melhores perguntas, porque aí você tem uma melhor resposta nessa combinação que ele vai fazer ali por trás com os algoritmos, com toda a estrutura matemática. Então, se você faz a pergunta correta, o mais específico possível, você vai ter aquela resposta mais completa possível. Isso é fantástico também, sabe? E aí, falando da curacidade, que foi um ponto que você falou, essa semana não sei se foi na Forbes, eu sei que eu li numa página que eu sigo no Instagram, e no Tribunal Americano, não sei se vocês chegaram a ver essa reportagem, 2 advogados utilizaram o chat GPT para criar a peça, certo? E na hora da defesa, ele citando casos e tal, o juiz falou, não, isso não existe, nunca aconteceu isso, sabe? E aí, quando descobriu, aí tomaram aquela porrada do juiz, né? Sem dó, acabou ali a audiência e tudo. Mas os dois apanharam do juiz feio. Por quê? Eu preciso fazer a pergunta correta, mas eu preciso ter um senso crítico de analisar a resposta também que ele me deu. Não é tudo que ele vai falar ali que é correto. E aí a gente está falando especificamente do chat GPT, mas qualquer outra tecnologia que utilize inteligência artificial, né, que se propõe a isso, ele tem uma base que foi alimentada. Se essa base não é uma fonte confiável, ele vai trazer a resposta daquela fonte. Então, a gente precisa também ter reforçando o que você trouxe, né? Ter cada vez mais um senso crítico e cada vez mais fazer perguntas melhores. Isso é bem interessante também, que vai ser uma mudança de comportamento, visto que, no primeiro momento, o pessoal acha que, poxa, isso aí é para preguiçoso, é para quem não quer pesquisar, sabe? Não, é muito diferente. Você vai ter que raciocinar mais, a não ser que você queira entregar qualquer qualidade, né? Eu estou falando da gente nivelar por cima nesse sentido. Sim. E ver como uma ferramenta, né? Não como um fim, né? Não é copiar e colar, né? Sim, E tá tudo certo, né? Eu concordo. Muito bom, né? E você falou dessa questão de fazer perguntas, eu adoro isso, porque eu até tenho uma iniciativa que eu estou desenvolvendo chamada Create Insight, que é basicamente isso, é ajudar as empresas a fazer melhores perguntas, né? No fim do sim, dia, hoje, é entre humanos e com as máquinas, né? Acho que o ChatGPT fica bem evidente isso, se é uma pergunta ruim, a resposta provavelmente não vai vir do que você precisa, né? Focado. Então, você tem que ter cada vez ser mais claro, porque você, por exemplo, falar de um teto, você falar de uma abóbora, por exemplo, né, um teto abobado como se fosse de uma igreja, é bem diferente. Então, quanto mais específico você conseguir ser no que você precisa, mais ainda. E aí eu gosto muito da palavra essência, né? Você vai ter que cada vez buscar mais a questão da essência do que você precisa, né? Você tem que fazer aquela pergunta mais direcionada. E um ponto só interessante quando fala do chat GPT e essas tecnologias é porque elas acabam sendo superficiais, né? Assim, imagina, se eu colocar uma inteligência artificial para reconhecimento de imagem, eu vou treinar um modelo específico, vou ter várias imagens que eu vou criar, eu vou ter toda uma verificação, então eu tenho todo, né, algo muito específico, e aí a qualidade, naturalmente, vai ser muito boa. Agora, se eu faço algo muito genérico, como ele prepara de tudo, mas naturalmente ele está ali tentando juntar, né? Então, por mais que você peça, eu quero algo mais formal, ele vai analisar, mas você tem esse risco, né, de ali a informação não ser tão confiável. Eu não sabia desse caso do tribunal, mas bem divertido mesmo imaginar. Por outro lado, se você pensar em coisas muito específicas, por exemplo, já dizem que as ferramentas de inteligência artificial hoje conseguem identificar um câncer em determinadas situações melhor que um ser humano. E aí você pensa, porque ele vai analisar 3 mil, 5 mil, 50 milhões de casos similares. E um ser humano talvez não tenha condições de analisar tudo isso. Então, é natural, porque é uma coisa muito específica, é olhar vários exames com os mesmos critérios, ele tem uma base muito grande de situações, ele consegue dar uma resposta muito melhor. Então, isso assim. E aí nós vamos pensar, então o médico não vai ser mais importante? Não, tem que olhar pelo outro lado. Ele vai ter uma ferramenta melhor para identificar o câncer. Mas o trabalho que ele tem de empatia, né, de entender a situação do paciente, de ajudar no tratamento, ali, até mesmo um lado, né, emocional com o paciente, ele vai ter mais tempo. Em vez de ele ficar gastando muita energia ali, olhando o exame, tentando entender, a máquina vai oferecer algo mais prático para a situação é essa tem expectativa, teve uma evolução tal. Então, ele consegue ter muito mais base para poder fazer o trabalho dele. Eu acho que esse é o ponto da gente poder olhar com outro ponto de vista, mas também, cada profissão, a gente tem que encontrar uma forma de como que entrega mais valor, né? Eu acho que tem muitas atividades, você falou de gestão de projetos, cronograma, ou seja, entre a gente aqui, poxa, um cronograma de uma obra,
né? Quantos cronogramas não são feitos de obra? Quantas variações você vai ter? Ah, tem uma situação, porque esse cronograma tem um efeito de chuva maior, mas, assim, dependendo da localização, ele consegue já captar também e incluir. Então, você traz um engenheiro, não, mas o engenheiro ele está acostumado a fazer essa obra, mas nessa região aqui tem uma situação diferente, tem uma questão de chuvas que pode afetar, né, o período do ano, ou seja, tem vários fatores que talvez a máquina consiga trazer mais valor. Aí você fala, então o gerente de projeto vai morrer? Não, ele vai ter outras funções, mas um trabalho operacional de ficar montando o cronograma ali, ele vai fazer aquele refinamento, vai olhar, poxa, a máquina me sugeriu isso, mas pela minha experiência, não, isso eu acho que é pouco tempo, já de caso, então ele vai conseguir trabalhar em algo mais pronto. O programador é a mesma coisa, né? Ele não vai ter que codificar tudo do zero. Então, ele recebe já uma coisa estruturada, ele vai lá e vai ajustando, né? Fazendo... Então, ele vai ter um potencial de entregar mais valor e não gastando tanto em atividades muito operacionais, que realmente não agrega tanto valor. Eu acho que essa que é a reflexão principal, né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho que tem muita oportunidade em cima disso, de você conseguir enxergar onde você agregar mais valor e onde, como ser humano, você tem esse potencial de entregar mais valor, né? E aí eu queria trazer só mais um exemplo, acabei monopolizando aqui o bate-papo, né? À vontade. Mas é um tema bem interessante. Quando você falou ali do médico, certo? Faz todo sentido. O cara tem, sei lá, 1 milhão de exames, sabe? E eu consigo consultar aquela base médica, uma base específica e tal, e ter a maior acurácia possível. Tem um projeto nosso que é para detecção de falhas em máquinas de chave. Eu não sei o quanto o grupo aqui está familiarizado com esse termo máquina de chaves, mas imagine aqueles desenhos de antigamente. O trem está passando no trilho, tem um carinha lá e puxa a chave, sabe, para o trilho ir para outro lugar. A máquina de chave, ela tem uma importância disso, né? O trem está indo, eu quero mudar ele para outra linha, eu quero voltar para outra linha. Isso impede colisões, impede várias coisas nesse sentido, sabe? E é um equipamento que é feito para não quebrar. É igual os equipamentos da aviação, são feitos para não quebrar, né? Não é para dar problema isso, certo? A máquina de chaves também é para durar muito tempo. E aí a gente começou a mapear, aí já tinha muito tempo de dados com o comportamento daquelas máquinas de chaves. E aí, toda vez que quebrou, a gente tinha alguns eventos específicos, em alguns momentos específicos que a máquina deu problema, ele tinha uma diferença. Na hora que você jogava lá no modelo, você via aquela diferença, aquela variação. Então, eu sempre tenho um comportamento normal, certo? Opa, isso aqui vai dar problema ainda. Então, se eu consigo ainda me antecipar cada vez mais com esses modelos, poxa, aí você está usando da melhor forma possível essa ferramenta para aumentar a sua produtividade, e muito mais para você tomar medidas proativas, sabe? Se você precisa fazer uma manutenção, que é o caso aí do exemplo, você conseguir agir muito mais rápido, sabe? E não deixar ter alguns problemas. Eu lembrei, quando você falou ali da parte médica, eu lembrei disso também, né? Então, essa combinação, certo? Vai potencializar a sua tomada de decisão. Isso é uma coisa que vem potencializando, com certeza, a utilização dessas ferramentas, sabe, Henrique? E por isso que eu acho que é uma coisa que encanta bastante. Que antes, se você pensar, a gente basicamente tem dois momentos. Um que, poxa, esse Power BI aqui, esse dashboard é maravilhoso e tal, está me trazendo vários dados, mas são dados antigos. Isso aqui já passou. Quando eu estou utilizando ciências de dados na parada, né, no negócio, eu já estou tentando prever o futuro. E isso, você disse em algum momento, não é uma coisa de hoje. Se eu pensar no mercado financeiro, por exemplo, eles, para sugerir, o meu corretor lá, para sugerir uma carteira para mim, sabe, de investimentos, poxa, o cara tem um modelo matemático extremamente complexo, sabe, completo, que analisa tudo, a vida toda da bolsa, várias ações daquela empresa e tal, e ele monta aquela carteira para mim baseado na pergunta específica, sabe, nas minhas características específicas. Então, isso já existe há muito tempo, mas hoje está sendo falado bastante e a gente precisa, sim, aprender a utilizar isso da melhor forma para cada vez aumentar a entrega de valor, tudo isso que você trouxe um pouquinho, sabe? É muito interessante essa reflexão, porque você pensar, isso são sensores, né? Você comentou da questão da chave de máquina ali, né? De separar, né, as linhas dos trilhos, e basicamente acho que é isso, é um sensor. E se você fazer uma análise com o ser humano, eu acho que de certa forma a gente também trabalha com base em sensores, né?
Se eu estou no sim. ambiente, eu sinto um cheiro de fumaça, eu sinto calor, né? Então, você chega próximo, você sente o calor. Então, ou seja, você tem uma série de fatores que fazem você tomar uma decisão. Calor, perigo, toma uma decisão. Então, eu acho que tudo está baseado também numa inteligência artificial que se baseia em padrões. Eu acho que você usou bem o termo, né? Ou seja, ele vai olhar um modelo e falar, ó, sempre que está aquecendo, há um risco de incêndio. Então, que ações que eu vou tomar com base nessa situação, né? Então, eu concordo com você quando você fala assim, ela é inteligente? Talvez não, porque ela só está reconhecendo um padrão e tomando uma decisão mais comum, né? Por outro lado, os modelos cada vez estão ficando mais evoluídos. Não sei se você tem a percepção, como, por exemplo, o clima, né? Antes você fazia a previsão, era tudo errado, né? Falava, vai chover, fazia sol, né? Hoje você vê um nível de acuracidade muito maior, ou seja, é difícil não ter um furo muito grande, às vezes pelo local da cidade, né, às vezes é muito grande a cidade, mas, em geral, tem uma proximidade muito maior. Eles vão ajustando, ó, no dia anterior eles falam, ó, vai chover tal horário, assim que eles ajustam porque teve... Então, você vai tendo uma acuracidade melhor. Eu faço a comparação com o Waze, por exemplo, né? O Waze de localização de rotas ali. Ele faz uma definição de tempo de chegada, para mim é impressionante. O maior valor que eu vejo no Waze, melhor do que ele dê da melhor rota, é o tempo que eu vou demorar para chegar. Que me ajuda muito. Eu tenho condições de, por exemplo, avisar a pessoa que está me esperando, que eu vou atrasar, né? Que eu vou ter eu consigo me programar um pouco antes para sair antes, para ter, né, um tempo de chegada. Então, ele me ajuda muito nessa questão da programação, né, de expectativa. E ele está olhando ali uma série de fatores, né? Está vendo a questão do movimento do trânsito com indicadores, né? Muitas vezes são sensores, são as próprias, né, os aplicativos que estão rodando ali, estão dando informações de localização. Eu acho que isso é um pouco do que está mudando, né? E acho que cada vez mais tem mais potencial para isso. Por exemplo, eu vi um caso de exemplo também. Aqui no Brasil já tem bastante empresas trabalhando com agro, né? Acho que é um mercado muito em crescimento no Brasil, com mapeamento, né? Geolocalização e mapeamento com imagens. Né? Eu conheci recentemente uma empresa que tinha uma solução muito interessante que eles faziam com esse mapeamento. Se você desse qualquer ponto geográfico no Brasil, eles conseguiam identificar como é que era a situação de registro, né? No sistema de cartório, nesse tipo de como é que aquela propriedade está registrada ou não, em nome de quem, qual que é a área da propriedade. Eles conseguem com fotos também, né? Na verdade não são bem fotos, né? Com imagens com mais informações, análise, né, de critérios tridimensionais, no sentido de espectro de imagem, coisas mais complexas. Eles conseguem chegar a dizer se a terra é fértil ou não, qual que é a expectativa de safra, eles comparam com a expectativa de clima para ver se tem expectativa de quebra ou não de safra, ou se vai ter uma superprodução de safra. Isso ajuda a definir o crédito para aquele produtor. Então, são situações que eu acho que tem muita oportunidade, né, desse tipo de análise, de entrega de novos, assim, oportunidades. E aos poucos a gente vai absorvendo. Algumas vão ser aplicadas, outras não. Um exemplo prático é a fila no banco, né? Hoje quase todos os bancos têm um aplicativo, você tem uma solução de fazer um processo digital, né? Pelo menos os principais bancos trabalham com isso. Mas tem gente que gosta de ir no banco, né? Meu pai, por exemplo, é uma pessoa que ela é bem tradicional, é bem, como a gente fala, no modelo não digital, né? Naquele modelo mais analógico. Então ele gosta de ir no banco, ele gosta de conversar com a pessoa, olho no olho. E vai ter pessoas que vão ser assim, não acho que vai ter uma adoção, né? Cada vez vai ser mais difícil, como hoje, por exemplo, né? Uma pessoa que não quer fazer por um modo digital, às vezes sofre um pouco, né? Hoje cada vez mais há um direcionamento para tudo ser digital, mas acho que gera oportunidades para essas reflexões também, de como que vai ser esse novo ambiente. Uma que eu gostei bastante, eu vi também outro dia, sobre a questão de música, né? Hoje já existem condições da inteligência artificial compor músicas, né? Ela consegue, com base ali em alguns padrões, né? Ela vai usar outras músicas, né, antigas e gerar um padrão. E aí dizem que no futuro, provavelmente, você vai escutar músicas feitas especialmente para você. Né? Como se você tem um perfil, ele vai combinar perfis, tipos de músicas diferentes, e vai gerar músicas que mais atendem a esse perfil. Incluindo esse perfil poderia ser adaptado a cada dia. Então, ele conseguir perceber que hoje você acordou um pouco mais triste, ele vai fazer um setlist que adapta, que conecta mais, que pode ser, ou se você preferir, um pouco mais feliz para você ficar melhor, ou o inverso, ou seja, ele vai te conectando conforme você tem um ambiente. E você pensa, não sei se isso vai ser aplicado, todos vão querer, mas é um potencial, né? Então, não sei, algumas pessoas talvez gostem desse modelo, então eu acho que a gente vai sempre conviver com isso, com um modelo mais tradicional do que a gente está acostumado, mas aos poucos algumas coisas vão começar. Por exemplo, um Spotify, que monta o set list para você, né, outros aplicativos de música, é natural hoje. Você vê isso de uma forma e você gosta, né? Como, por exemplo, o Amazon, quando ele sugere um livro, ou Netflix, né, quando sugere um programa para você, né, e tem uma curiosidade impressionante. Dizem que o TikTok é campeão nisso, né? O sucesso do TikTok é a capacidade de identificar vídeos que você tem interesse de ver. Então, são situações onde você pode ter cada vez mais esse uso,
e aí as pessoas vão tomando decisões, né? Em que momento elas vão querer usar ou como usar, né? E acho que isso talvez passe um pouco por essa questão, talvez mais ampla da questão ética, né? De como conseguir concentrar e criar esse ambiente, né? Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, que talvez até trazer essa discussão. Por favor, Irã, por favor, comenta aí. Eu tenho mais um ponto, você falou das ferramentas, tipo o Waze, Uber, iFood, tudo isso já utiliza muita inteligência, digamos assim, muita inteligência artificial, né, por trás, há muito tempo. Uma coisa que eu estava percebendo, por exemplo, eu sempre pegava Uber em um horário, certo? E ia para um endereço. Beleza, eu sempre colocava aquele endereço. Depois de algum tempo, eles toda vez que eu vou pedir um Uber naquela faixa ou próximo daquela faixa, ele já me sugere somente aquelas opções que eu sempre utilizo, sabe? Isso é uma forma também de trabalhar mais inteligente, uma experiência mais personalizada ali para o cliente. O iFood é a mesma coisa. Ele sabe que eu nunca peço prato com camarão, por exemplo. Eu tenho alergia, certo? Todos os restaurantes que ele me sugere com pratos mais tradicionais, certo? Tem até marisco, mas não tem camarão. É interessante algumas coisas que eles já começam para customizar e criar uma experiência cada vez mais personalizada, de fato. Isso talvez no primeiro momento não tenha um impacto, o retorno financeiro, sabe, não é uma bomba, mas se eu pensar em longo prazo e sustentabilidade, isso vai fazer com que prenda o cliente cada vez mais, o valor que ele deixa financeiro na vida dele, né? Eu esqueci o termo, mas eu acho que é LTV, Lifetime Value, que ele deixa na empresa, vai ser muito maior, cada vez muito maior, se eu tiver isso, certo? E uma frase também que eu lembro dessas discussões, Henrique, aí eu também já vou precisar sair, não é de surpreender que milhares de corporações hoje em dia estejam procurando maneiras de monetizar esse suprimento ilimitado de inteligência quase gratuita, que é o que está acontecendo hoje em dia com o GPT, né? O transformador generativo, que é toda a tecnologia que o chat GPT utiliza, que as grandes ferramentas aí que estão em destaque estão utilizando, beleza? Meu caro, parabéns aí pela iniciativa, viu? Muito, muito bacana, bate-papo aqui, as reflexões. Espero que Valeu, o muito pessoal tenha bom. gostado aí também, meu caro. Obrigadão, viu? Fica à vontade. Obrigado, né? Depois, quando entrar lá no grupo também, no WhatsApp, se puder ter um tempinho para conectar, até para Sim, ter também conteúdo, a gente pode também, na comunidade também ali, e contribuir boa. também, não só no evento, porque acho que tem bastante comentários e tudo é uma oportunidade. O bom é que também tem grupos também na América Latina como um todo, então ajuda a gente também fazer essas conexões e descobrir um pouco do que está acontecendo nos outros ambientes. Muito obrigado pela participação, foi muito bom aqui o bate-papo. Obrigado, Irã, valeu. Valeu, meu caro. Obrigado, pessoal. Um Valeu, abraço. obrigado. E fechando aqui, né, o ponto, assim, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, acho que é bastante essas reflexões. Pois não, por favor, alguém, Ricardo, não sei se está conectando agora. Então, Ricardo, assim, então, aqui essa ideia da comunidade é essa, a gente tenta fazer esses encontros, né, trazer assuntos aqui variados e mais uma reflexão mesmo, tentar, de alguma forma, e trazendo discussões, reflexões, eu acho que tem bastante oportunidade. Por favor, Alexandre, pode comentar. Bacana, boa noite, pessoal, tudo bem? Henrique, Pode falar, se alguém Alexandre. falou aí. Aí o Ricardo já comenta depois, pode falar. Não, é bacana. Confesso que sou novo aí nesse mundo de inteligência artificial. Tô descobrindo as ferramentas. Então, assim, acho que a sua discussão com o Irã foi bem bacana, bem esclarecedora, bem legal. Eu hoje estou atuando frente a um PMO, né? E uma coisa que eu quero, assim, não sei qual é a facilidade ou a dificuldade, seria de fazer essa conexão, por exemplo, do chat GPT para fazer algumas respostas referentes a status dos projetos, como está o portfólio da carteira de projeto, que hoje eu vejo que a empresa ainda tem muita dúvida, as pessoas da equipe de projeto ou de outros departamentos ainda têm muita dúvida relacionada aos projetos, e são dúvidas que são simples de responder, assim, tem lá a data dos marcos principais, a gente te deixa disponibilizado no dashboard, mas mesmo assim algumas pessoas ainda acabam vindo no Teams ou no Workplace lá, no Workchat,
perguntar qual é a data do registro, a data do registro mudou, o que aconteceu que mudou a data do registro. A gente tem tudo isso dentro do cronograma do Project, tem todas essas justificativas, mas eu sinto que ainda é um ponto que a gente tem que parar ali e responder, que se tivesse alguma conexão ligada direto numa inteligência artificial, seria facilmente respondida sem a interação humana ali, e acredito que não haveria nenhuma perda. Até foi o que você falou, dando o exemplo do médico, né? Você consegue visualizar, mas a experiência está com o médico. Então, a gente consegue dar essas respostas, respostas simples, mas se quiser aprofundar, nós estamos ali também disponíveis para fazer e simular vários cenários. Pô, perfeito, Alexandre. Obrigado pela contribuição. É bem interessante esse ponto, né? Eu acho que o que está acontecendo, que agora que as empresas estão desenvolvendo, é soluções de ChatGPT mais localizadas. E se você pensar mais ou menos o que você comentou, né? É uma situação de eu ter uma base, por exemplo, dos projetos, eu tenho status do projeto, tenho ali evolução, e facilitar o processo de pesquisa, né? Em vez de, Exato. né, de eu usar uma pesquisa assim, de abrir o relatório, achar o projeto e tal, ter algo mais prático, me dá qualquer... tipo, estou numa reunião, né, eu preciso ter uma informação mais rápida. E, de alguma forma, isso acho que é o caminho que as empresas estão desenvolvendo. Hoje, o ChatGPT, ele é mais genérico, né, ele usa bases mais genéricas. Você até pode fazer perguntas do tipo, se eu tenho um projeto com essa situação, qual que é a melhor atuação? Ele vai olhar as bases de projetos em geral e vai te oferecer, talvez, alguma sugestão, mas você vai conseguir buscar essa informação ali dentro da sua empresa, né? Porque até tem questões que eu estava até falando no exemplo da Samsung, questões de sigilo, né? Se você subir essa base de projetos no ChatGPT, ele vai conseguir analisar com base na interação que você acabou de fazer. Mas essa informação também fica disponível lá, então às vezes tem problemas de segurança também. Não tem como ser feito dessa forma. Por isso que as empresas estão buscando esse outro modelo. Eu acho que os grandes fabricantes de tecnologia estão considerando criar isso. Então, a ideia que eu imagino vai ser assim, você vai estar no Teams, em vez de fazer uma busca nas bases ali, né, nos conteúdos que estão ali disponíveis da empresa, você vai ter uma interação muito mais modelo ChatGPT, onde você interage. Como é o Google, né? Hoje quase todas as ferramentas têm um conceito meio de Google, você coloca lá um texto, no próprio Windows, né, você coloca lá, ele vai buscando os arquivos que tem aquela relação àquela palavra, né, que você colocou na pesquisa. Então, acho que cada vez mais você vai seguir nessa linha de trabalho, mas acho que tem bastante oportunidade de interação, de até mesmo de integrar os dois mundos. Acho que cada vez mais vai ser de sentido de ele olhar as bases externas, né, e também olhar as internas e fazer uma resposta para você, garantindo o sigilo, obviamente, que ele não tenha, que não perca, né, não compartilhe os dados da empresa para outros players. Mas é interessante, acho que essas reflexões, acho que tem bastante oportunidade mesmo de facilitar, né? Eu acho que como foi o processo do Google, né, ajudou bastante, acho que o ChatGPT ele deve fazer isso também, porque é muito mais fácil você perguntar como uma conversa, né? Como, tipo, o presidente está na reunião, chama você e faz uma pergunta, né? Assim, você tem que combinar, né? Me deram um exemplo bem interessante, que se você pergunta qual que é metade da idade do presidente dos Estados Unidos, o Google não consegue te mostrar isso, porque ele não consegue fazer essa associação que metade, ele tem que fazer um cálculo matemático para depois poder dar a resposta, né? E algumas ferramentas também não conseguem. No caso do GPT, ele consegue, porque ele tem esse conceito matemático muito mais forte. Então, você fala metade dele, o que ele vai fazer? Ele vai dividir em partes. Ele primeiro descobre quem que é o presidente dos Estados Unidos. O Joe Biden. Qual que é a idade dele? Você perguntou qual é a metade, então você vai pegar e dividir por 2. É uma conta simples. Nós, como seres humanos, fazemos isso de forma muito simples, mas a máquina não, né? Estou dando aqui um exemplo muito básico, mas imagina coisas mais complexas. Então, você tem que combinar vários conhecimentos, né? Várias formas, por isso que cálculo é mais difícil. Mas a tendência é a tecnologia ir avançando. Não estou dizendo que amanhã já vai ter tudo isso, né? Mas em alguns anos isso vai estar cada vez mais natural, como foi o uso do Google, né? O Google foi criando esse caminho e cada vez está mais disponível para todos, né? Muito interessante. Estou vendo aqui o comentário do Robson. Obrigado. Pelo comentário também, pelo feedback. E fique à vontade, não sei se alguém tiver algum comentário. A ideia é nós fazemos reuniões também, né? Esses eventos. A gente tem, como comentei, grupos também no WhatsApp, né, grupos no LinkedIn também, tem o Meetup. Então, fique à vontade também para propor ideias, compartilhar conteúdo também, se viram um artigo interessante. Né? A gente costuma ter lá 2 grupos de WhatsApp, um em português e um em espanhol, mais por conta do idioma, mas fiquem à vontade também para promover essa reflexão. O grupo do LinkedIn, o Telegram também, eles estão conjuntos, né? Então a gente pode ter ali os 2 idiomas, e fiquem à vontade. Hoje a gente já tem mais de 1.000 pessoas aí em diferentes plataformas, e a ideia é ir crescendo e gerando essas conexões, criando essa oportunidade também de reflexão e de compartilhar conhecimento.
Legal, gente? Não sei se alguém tiver um último comentário, senão eu ia os fechamentos. Agradecer muito a participação de vocês, o tempo de vocês. Foi uma conversa bem interessante, né? Agradecer ao Irã também que participou com a gente, com bastante conteúdo também, situações práticas, reais ali do dia a dia dele. E acho que é isso, a gente aos poucos vai aprendendo, tem bastante coisa para aprender, cada vez parece ter mais coisas, né, como possibilidades, então cada vez mais é importante ter essas reflexões para a gente colaborar também como seres humanos. Acho que nesse sentido, às vezes você tem a visão que a máquina às vezes nos oferece, algo até mais estruturado, mas nada que uma boa conversa, né, pedir uma referência de uma outra pessoa, alguém que está usando, que te dá ali, né, o caminho o que é bom em cada uma, né, de uma forma às vezes até mais sincera do que somente uma análise técnica, né, de analisar 2 produtos ali, especificação técnica e tomar decisão. Então, às vezes, ter nos detalhes, essa colaboração que a gente faz, ela é muito útil, é onde eu acredito que a gente consegue agregar mais valor para os grandes grupos. Então, muito obrigado mais uma vez pelas oportunidades aqui de participarem com a gente, contem com a gente e nos sigam também nas redes sociais, se puderem manter de contato, acho que vai ser bem interessante para todos. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma ótima noite para todos e um bom fim de semana. Obrigado, Henrique. Bom final de semana aí para você também, todos aí. Valeu, obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.